Olá, povo de Deus, a paz de Cristo, amor de Maria a todos, aqui é o Felipe, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube e também no canal AC Católica, onde esse vídeo também vai ser postado. Bem, hoje, aqui com mais um vídeo da série sobre Primado de São Pedro, série Pedro Apóstolo, Príncipe dos Apóstolos, esse aqui é o sexto vídeo, e hoje eu quero falar sobre o Concílio de Jerusalém, que é uma das passagens mais claras que a gente tem na Bíblia, que mostra mais claramente a primazia de São Pedro, que a gente vê a circuncisão que foi abolida pela autoridade de São Pedro, né? Em contrário ao que está no Antigo Testamento, que dizia que a circuncisão era perpétua. Né? Então, sem mais delongas, vamos pro material logo. Né? Já está aqui o material. Concílio de Jerusalém e Autoridade Petrina. Então, o que eu quero aqui hoje é responder essa pergunta. Né? Afinal de contas, quem foi que presidiu o Concílio de Jerusalém? Pedro ou Tiago? Por quê? Porque os protestantes vão comentar que foi Tiago que presidiu o concílio. Por quê? Porque os protestantes eles não vão aceitar que foi Pedro. Porque se eles aceitarem que foi Pedro que presidiu o concílio, eles vão ter que aceitar a autoridade de São Pedro. Né? Porque ali no concílio foi decidido abolir a circuncisão, não impor circuncisão aos pagãos. Uma decisão que ninguém contestou. Né? É uma decisão de autoridade. Então, para negar a autoridade de São Pedro, não vão ter que aceitar, os protestantes vão argumentar que foi Tiago que presidiu o concílio. Mas será que foi mesmo? Vamos analisar o texto. Né? Vou começar aqui a partir do capítulo 14, versículo 26, né? Atos 14, versículo 26. O concílio está relatado em Atos 15, mas vamos começar a partir do capítulo 14. Dali, de um lugar chamado Atalha, né? Navegaram Paulo e Barnabé para Antioquia da Síria, de onde tinham partido, encomendados à graça de Deus para a obra que estava a completar. Ali chegados, reuniram a igreja e contaram com grandes coisas Deus fizera com eles. E como abrira a porta da fé aos gentios, demoraram-se com os discípulos longo tempo. Alguns homens descendo da Judéia puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte: se não vos circuncidais segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Originou-se então grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, e resolveu-se que estes dois, com alguns outros irmãos, fossem tratados essa questão com os apóstolos e os anciãos em Jerusalém. Acompanhados, algum tempo, dos membros da comunidade, tomaram o caminho que atravessa a Fenícia e a Samaria. Contaram a todos os irmãos a conversão dos gentios, o que causou a todos grande alegria. Então, o que nós vemos aqui é o seguinte: Paulo e Barnabé, eles foram evangelizar em Antioquia, converteram vários pagãos da cidade, né, para o cristianismo. Só que alguns cristãos judaizantes, né, cristãos que eram conversos do judaísmo, começaram a pregar que eles tinham que ser circuncidados também para ser salvos. Os pagãos convertidos ao cristianismo deveriam ser circuncidados. E aí houve essa divergência, né? Houve discussão de Paulo e Barnabé com eles. Paulo e Barnabé discutiram, debateram a questão, mas eles não chegaram a um acordo, então Paulo e Barnabé resolveram levar essa questão até Jerusalém para ser resolvida pelos apóstolos e anciãos, ou seja, a hierarquia da igreja. Então a gente vê aqui uma aplicação prática daquele ensinamento de Jesus sobre a correção fraterna, lá em Mateus 18, 15 e 17. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai repreende-o entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de duas ou três testemunhas. Se recusa ouvido, diz a igreja. Se recusa ouvido, também a igreja, seja ele para ti como pagão e publicano. Né? Quer dizer, Jesus ele ensina a repreender aquele que estiver no erro, né? E se não der certo, chama uma ou duas pessoas para resolver pela decisão de duas ou três testemunhas. Se nem assim resolver, aí Jesus fala para levar a questão à igreja, ou seja, a hierarquia, as autoridades da igreja. E diz que se recusar ouvir a igreja, seja ele para ti como pagão e publicano. Ou seja, um pagão. Pagão é alguém que não faz parte do povo eleito, né? Ou seja, é isso. O povo eleito, na época que Jesus falou isso aqui, ele não tinha dado início à nova aliança. Né? E a antiga aliança não tinha sido abolida até então. Então, o povo eleito de Deus na época, quando Jesus falou isso, ainda eram judeus. O pagão era o não judeu, aquele que não fazia parte do povo eleito. E publicano era o quê? Aquele judeu que trabalhava como coletor de impostos para Roma, cobrador de impostos, ou seja, aquele judeu que era visto como traidor pelos judeus. Ou seja ele para ti como pagão e publicano, como alguém que não faz parte do povo eleito e como um traidor do povo de Deus, né? Desculpa, minha mente está um pouco atacada. Mas a gente vê aqui que Jesus coloca a igreja como a instância máxima, a autoridade máxima para resolver os conflitos. E foi o que aconteceu. Quando surgiu a controvérsia, Paulo e Barnabé discutiram com o pessoal de Antioquia, né, o texto mostra, né? Eles não chegaram a um consenso. Por isso Paulo e Barnabé decidiram levar a questão para ser resolvida pelos apóstolos e anciãos, pela hierarquia da igreja. Levar a hierarquia da igreja. Por quê?
Porque a igreja na época não era uma anarquia. A igreja não era uma anarquia, era uma hierarquia, ela tinha um governo. Por exemplo, lá em Atos 16:4 está assim. Nas cidades pelas quais passaram, que está falando de Paulo e Silas, né? Ensinavam que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Ou seja, havia um colégio apostólico, um colégio, né, que governava a igreja. A gente vai ver aqui que esse colégio tinha à frente Pedro. E esse colégio apostólico governava a igreja. E eles tomavam decisões que eram para ser obedecidas, né, pelas comunidades, pelos cristãos. E Paulo e Silas aqui estavam comunicando às outras comunidades as decisões que eles tomavam que deveriam ser obedecidas. Lá em 1 Coríntios 12, 28, São Paulo diz assim: na igreja Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores, depois que tem o dom dos milagres, o dom de curar, de socorrer, de governar e de falar diversas línguas. São Paulo afirma que Deus colocou na igreja pessoas com o dom de governar, né? É aquela coisa, se não tinha governo, para que pessoas com o dom de governar? Mas se Deus colocou pessoas com o dom de governo na igreja, é porque, sim, a igreja que Deus instituiu tem um governo, ela não é uma anarquia. E a gente está vendo aqui, né? Esse governo atuando, quando Paulo e Silas levam a questão da circuncisão para ser discutida, né? Pela hierarquia da igreja, pelo magistério da igreja, né? Desculpa fungar, né? É minha rinite atacada, né? Enfim. Continuando. Quando que o debate acabou? Atos 15, 4-7. Vamos ver a discussão do concílio, né? Chegando a Jerusalém, foram recebidos pela comunidade, pelos apóstolos e anciãos, a quem contaram tudo que Deus tinha feito com eles. Mas levantando-se alguns que antes de ter abraçado a fé eram da seita dos fariseus, ou seja, ex-fariseus, né? Dizendo que era necessário circuncidar os pagãos e impor-lhes a observância da lei de Moisés. Reuniram seus apóstolos e anciãos para tratar dessa questão. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse: Irmãos, vós bem sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que de minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e cresçam. Então observe, a questão foi levada para os anciãos, apóstolos e anciãos discutirem em Jerusalém. Houve discussão, houve bate-boca, né? Houve ali alguns ex-fariseus dizendo que não, os pagãos tinham que ser circuncidados, então houve bate-boca. Depois, do fim do bate-boca, do fim da discussão, Pedro se levantou e disse. Quer dizer, a discussão acabou quando Pedro tomou decisão, decidiu falar. Decidiu se levantar para falar. A discussão acaba. E aí, se você for ler o relato, você vai ver que desde que Pedro falou, não se fala mais em discussão. Quer dizer, não tem mais. Lucas não registra mais debate. Ou seja, o debate, a discussão acabou quando Pedro falou. Acabou nesse momento que Pedro vai se levantar. A discussão acaba e Pedro se levanta para falar. Né? E o texto deixa claro: ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse. Ou seja, o povo bateu boca e Pedro se levantou. Depois de ouvir os dois lados, depois dos dois lados terem exposto seus argumentos, Pedro se levanta para tomar a decisão final. Foi isso que aconteceu. Entendeu? O povo bateu boca, cada lado expôs seus argumentos, e depois que cada um expôs seus argumentos, Pedro se levantou para tomar a decisão final, para dar a palavra final. Então a gente vê que Pedro agindo com autoridade, a autoridade de Pedro, né, como chefe da igreja. Ele dando a palavra final, depois de os dois lados terem exposto seus argumentos. Né? Só que nas Bíblias protestantes, essa passagem de Atos 15:7, ela é mal traduzida, né? Ela está adulterada, aqui em Atos 15:7, na Bíblia Almeida, revista corrigida, que é a Bíblia protestante, está assim, ó. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e cresçam. Nessa Bíblia protestante está assim: e havendo grande contenda, na Ave Maria, como a gente leu aqui, está escrito assim: ao fim de uma grande multidão. O que acontece? Essa tradução, já que está na Bíblia protestante, ela não deixa claro que a discussão já tinha acabado quando Pedro se levantou. Quer dizer, Pedro se levantou para dar a palavra final, depois de ambos os lados pôr seus argumentos. Do jeito que é traduzido na Bíblia, nessa Bíblia protestante, isso não fica claro. Na verdade, dá a entender que ainda estava tendo discussão, ainda estava rolando bate-boca quando Pedro discursou. Né? Quando não foi isso que aconteceu. Porque essa tradução está errada. Porque veja, eu coloquei aqui o texto grego, e no grego está aqui, ó. Tá vendo esse termo que está entre retângulo? Eu não vou ler porque eu não sei ler em grego, né? Mas tá vendo que ele é um termo no particípio, é um verbo no particípio. O inglês está traduzindo no inglês está assim, ó. Having taken place, é tendo tomado lugar, quer dizer, tendo acontecido. Então, isso aqui, obviamente, essa aqui é uma grande contenda, uma grande discussão, né? Então, o que o texto estaria falando é algo mais ou menos assim: uma grande discussão tendo acontecido, Pedro se levantou para falar. Uma grande discussão tendo acontecido. Quer dizer, dando a entender que, né,
Já tinha acontecido grande discussão, né? Tipo assim, tendo havido uma grande discussão, Pedro levantou para falar. Ou seja, quando Pedro se levantou, já tinha havido essa grande discussão. Já tinha se encerrado. Quando vai para o latim, ainda fica mais claro. São Jerônimo traduziu para o latim, no fim do século IV, início do século V, e traduziu da seguinte maneira: cum aut magna conquisition. Esse termo, ao fim de uma grande discussão. Esse termo cum, ele significa várias coisas, né? É uma conjunção. Um dos seus significados é após, ou depois, né? Aqui onde está escrito aut magna conquisition, não sei se a minha pronúncia latim está correta, mas se você comparar com o português, isso aqui é uma grande discussão. Esse cum significa após. É o único desses significados que vai se encaixar nesse contexto, né? Após. Então, seria após uma grande discussão, Pedro se levantou para falar. Quer dizer, o latim também deixa claro. Pedro se levantou para falar depois da discussão. A discussão tinha acabado. Quer dizer, ele se levantou para dar a palavra final, depois que ambos os lados puseram seus argumentos. Né? Então, fica claro. Pedro se levantou para falar depois que o discurso acabou. Perdão, a discussão acabou. Depois que os dois lados expuseram seus argumentos. E o que Pedro falou? Atos 15, 7 a 12. Eu vou repetir o versículo 7. Eu já li aqui antes, mas eu vou repetir aqui, né? A fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse: Irmãos, vós bem sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações testemunhou a seu respeito, e dando-lhes o Espírito Santo, da mesma forma que a nós. Nem fez distinção alguma entre nós e eles, purificando pela fé os seus corações. Por que, pois, provocais agora a Deus, impondo aos discípulos um jugo que nem nós nem nossos pais podemos suportar? Nós cremos que pela graça do Senhor Jesus seremos salvos, exatamente como eles. Toda a Assembleia ouviu silenciosamente. Em seguida, ouviram Barnabé e Paulo contar quantos milagres e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Então, observa que Pedro se levanta e o que ele fala? A primeira coisa que ele fala: vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Peraí, mas Deus não tinha mandado todos os apóstolos pregarem o evangelho? Jesus não mandou todos os apóstolos pregarem evangelhos pagãos? Não, então por que Pedro fala assim que ele foi escolhido entre os apóstolos para que os pagãos ouvissem o evangelho da boca dele? Porque Pedro, ele era o chefe da missão. Ele era o principal, ele estava chefiando a missão. Quer dizer, todos os apóstolos receberam a missão de evangelizar os pagãos, só que Pedro era o chefe da missão, era o cabeça da missão. É por isso que Pedro fala assim: vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Para que de minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Porque ele era o chefe da missão. Se você negar que Pedro era o chefe da missão, era o chefe dos apóstolos, não faz sentido Pedro falar isso. Ele não tinha nada de especial em relação aos outros apóstolos, por que ele falou isso, né? E Pedro vai falar, logo a seguir, fala o seguinte: ó, por que, pois, provocais agora Deus impondo aos discípulos um jugo que nem nós nem nossos pais podemos suportar? Quer dizer, por que vocês estão querendo impor a lei aos pagãos se nem a gente que é judeu está seguindo a lei? Né? Por que querem obrigar os pagãos a viverem como um judeu se nem a gente que é judeu consegue? E interessante que esse trecho, São Paulo usou isso aqui de uma maneira parafraseada para corrigir o próprio São Pedro quando ele se equivocou, né? Naquele episódio do incidente de Antioquia, lá em Gálatas 2, 11 e 14, que inclusive é uma passagem que às vezes os protestantes usam para negar a primazia de Pedro, né? Porque São Paulo repreendeu São Pedro, então eles usam isso como argumento para dizer que São Paulo não reconhecia o primado de Pedro. Mas não tem nada a ver, né? Ele simplesmente repreendeu um comportamento errado de São Pedro. O Papa ele pode ter comportamentos errados, né? Porque a infalibilidade papal é só quando ele ensina, é só quando o Papa, quando ele faz pleno uso da autoridade do seu cargo para definir uma doutrina referente à fé e moral que tem que ser aceita por todos os católicos. Só nisso é infalível. Em questão de comportamento, o Papa pode errar. E se ele pode errar em questão de comportamento, ele pode ser repreendido, né, pelo seu comportamento. E foi o que aconteceu aqui. São Paulo repreendeu um comportamento de São Pedro, não um ensinamento. E o que diz o texto? Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistiu francamente, porque era censurável. Pois antes de chegarem alguns homens da parte de Tiago, ele comia com os pagãos convertidos. Mas quando aqueles vieram, retraiu-se e separou-se destes, temendo os circuncidados. Os demais judeus convertidos seguiram-lhe a atitude equívoca, de maneira que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Quando vi que seu procedimento não era segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, em presença de todos: se tu que és judeu, vive como gentios, e não como judeus, com que direito obriga os pagãos convertidos a viver como judeus? Percebe que São Paulo usou aquilo que Pedro falou de maneira parafraseada. Ele usou a autoridade do próprio Pedro para repreender ele. O que São Paulo está dizendo? Você é judeu, mas vive como pagão, vive como gentio. Você não está vivendo como judeu.
Com que jeito você quer obrigar os pagãos convertidos a viverem como judeus? Quer dizer, se nem você que é judeu vive como judeu, segue a lei, com que jeito você quer obrigar os pagãos convertidos a viverem como judeus, seguir a lei? É aquilo que Pedro falou no concílio de maneira parafraseada. Porque, né, provocais a Deus impondo aos discípulos um jugo que nem nós, nem nossos pais podemos suportar. Por que querem impor a lei aos pagãos convertidos, se nem a gente que é judeu segue a lei? É basicamente isso que São Paulo está falando. Por que você quer obrigar os pagãos convertidos a viverem como judeus, a seguirem a lei, se nem você que é judeu faz isso? Entendeu? Paulo usou a autoridade de São Pedro, ou seja, ele reconheceu a autoridade daquele discurso, tanto que ele usou para arrepender São Pedro. Agora, vamos ver o discurso de Tiago, né? Porque aqui que é a questão, né? Os protestantes vão argumentar que foi Tiago que, né, bateu o martelo, que tomou decisão no concílio, ele que presidiu o concílio. Mas será que foi? Vamos ler o texto. O primeiro argumento que eles usam é porque Tiago foi, pelo fato de Tiago ter sido o último a discursar. Eles deduzem, então, que ter sido Tiago quem fechou o concílio, que tomou a decisão final, mas não quer dizer nada. Ora, nada impede que numa reunião, depois de a pauta ter sido decidida, alguém, né, queira deixar suas considerações finais sobre a questão. Né? Principalmente quando se trata do próprio anfitrião da reunião, né? No caso aqui seria Tiago, que o concílio aconteceu em Jerusalém, e Tiago era bispo de Jerusalém. Mas vamos ao discurso de Tiago. Depois de terminarem, Tiago tomou a palavra. Irmãos, ouvi-me, disse ele. Simão narrou como Deus começou a olhar para as nações pagãs, para tirar delas um povo que trouxesse seu nome. Ora, com isso concordo as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que caiu, e reedificarei suas ruínas, e levantarei para que o resto dos homens busque o Senhor e todas as nações, sobre as quais tem sido invocado meu nome. Assim fala o Senhor que faz essas coisas, coisas que ele conheceu desde a eternidade. Por isso julgo que não se deve inquietar os que dentre os gentios se convertem a Deus, mas que se lhes escreva somente que se abstenham das carnes oferecidas aos ídolos, da impureza das carnes sufocadas e do sangue. Porque Moisés, desde muitas gerações, tem em cada cidade seus pregadores, pois que ele é lido nas sinagogas todos os sábados. Observa. O argumento protestante é o seguinte, que Tiago fala assim, por isso julgo que não se deve inquietar os que entre os gentios convertem a Deus. A própria argumento protestante. Tiago disse julgo. Esse julgo seria no sentido de decido, decreto. Mas será mesmo? Vamos para o grego. O que significa essa palavra julgar? De acordo com a concordância de Strong, número 2919, o termo usado no grego é krino. Né? Pode significar julgar, decidir, pode ter vários significados. Julgar, seja no tribunal em particular, às vezes com substantivos cognatos, enfatizando a noção do verbo. Mas eu posso significar também eu decido, eu acho isso bom, quer dizer, pode ser algo no sentido de opinião. E a própria concordância de Strong vai mostrar que no caso específico de Atos 15:19, o sentido é ser de opinião, julgar, pensar. Quer dizer, o sentido de opinião. Quer dizer, o Tiago está dizendo o seguinte, eu acho que não se deve inquietar. Né? Os que entre os gentios convertem a Deus. Ele não está falando eu decida, eu acho. É no sentido de a opinião dele. Até porque São Paulo não viu autoridade nesse discurso de Tiago. Ele não encarou isso como um discurso de autoridade que ele deveria obedecer. Porque, lembra que Tiago, ele deu a ideia de orientar os pagãos a se absterem das carnes sacrificadas aos ídolos, né? Tiago deu essa ideia. Só que São Paulo simplesmente ignorou isso, não encarou isso como algo obrigatório. Ele ignorou essa ideia, essa orientação de se abster de carnes sacrificadas aos ídolos. Observa, Gálatas 2:1-6. 14 anos mais tarde, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. E subi com sequência de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que prego entre os pagãos, e particularmente aos que eram de maior consideração, a fim de não correr ou de não ter corrido em vão. Entretanto, nem sequer meu companheiro Tito, embora gentil, foi obrigado a circuncidar-se. Mas por causa dos falsos irmãos intrusos, que futivamente se introduziram entre nós para espionar a liberdade de que gozávamos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar, fomos, por sua vez, condescendentes para que o evangelho permanecesse em sua integridade. Quanto aos que eram de autoridade, que antes tinham sido, não me importa. Pois Deus não se deixa levar por consideração de pessoas. Essas autoridades, digo, nada me impuseram. Então, isso aqui São Paulo está falando da segunda vez que ele foi para Jerusalém depois de convertido. Isso aqui foi na época do concílio. Foi 14 anos depois da primeira vez que ele foi a Jerusalém. Né? A primeira vez que ele foi a Jerusalém depois de convertido foi 3 anos depois da conversão. Só legal para os 1 do 15 ao 19. Ele se converte, passa 3 anos de retiro e depois ele vai a Jerusalém. Esse aqui, 14 anos depois da primeira ida a Jerusalém, ele vai a Jerusalém de novo. Então, ao todo, 17 anos depois da conversão. Se ele se converteu lá pelo ano 33, então essa ida deu por volta dos anos 50 depois de Cristo, que é porque aconteceu o concílio de Jerusalém. Inclusive, ele vai dizer que nem mesmo Tito, que era pagão, foi obrigado a se circuncidar. Só que, por causa de falsos irmãos,
né, que se introduziram entre os cristãos, né, para espionar a liberdade que gozavam em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar, né? Quer dizer, eles foram condescendentes, ou seja, eles concordaram em circuncidar Tito. Tito não foi obrigado a circuncidar, mas eles acabaram fazendo isso para evitar escândalo, para evitar problema com o pessoal, os judaizantes que não queriam aceitar a questão de não impor circuncisão aos pagãos, que queriam impor circuncisão, né, aos pagãos. Então eles decidiram circuncidar Tito para evitar problemas, pelo menos até resolver essa questão da circuncisão. Daí eles foram a Jerusalém, Paulo e Barnabé. E São Paulo diz que aqueles que eram autoridades nada impuseram para ele. Pedro, em seu discurso, não impôs nada. Na verdade, ele aboliu uma imposição, que era a imposição da circuncisão. Né? E Tiago, ele deu a ideia de, né, os pagãos se absterem, os pagãos convertidos se absterem de carnes sacrificadas aos ídolos. São Paulo não encarou isso como obrigação, porque ele disse que as autoridades não impuseram nada, então ele não encarou aquilo como obrigação, simplesmente ignorou aquilo. Você vê como ele não viu autoridade no discurso de Tiago. Além disso, mesmo São Paulo, que escreveu isso na Carta aos Coríntios, primeira Carta aos Coríntios, ele mostra como ele ignorou completamente aquela orientação de Tiago de não se abster de carnes sacrificadas aos ídolos. Olha o que ele escreveu. 1 Coríntios 10, 25 a 29. Comer de tudo que se vende no açougue, sem indagar coisa alguma por motivo de consciência. Do Senhor é a terra, e tudo que ela encerra. Se algum infiel vos convidar e quiser dizer, comer de tudo que se vos puser diante, sem indagar de coisa alguma por motivo de consciência. Mas se alguém disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais. E atenção, aquele que o advertiu por motivo de consciência, dizendo, consciência, refiro-me não a tu, mas a do outro. Com efeito, por que razão seria regulada a minha liberdade pela consciência alheia? Ou seja, São Paulo está dizendo, come tudo que se vende da açougue sem perguntar nada por motivo de consciência. Não se preocupe de onde que vem a carne. Né? Come de tudo que, se você for, né, um infiel, um pagão, um não cristão te convidar para comer e eu te oferecer alguma coisa, come do que ele te oferecer, sem perguntar nada. Não se preocupe de onde que veio aquela comida. Ele coloca, mas se a pessoa falar que foi sacrificada aos ídolos, ele fala, não coma. Mas em atenção àquele que te advertiu por motivo de consciência. Ele vai dizer, consciência não a tua, mas a consciência do outro. Quer dizer, ele te advertiu por motivo de consciência. Por quê? Ele te advertiu porque ele achou, ele devia estar achando que, que você não comeria uma carne sacrificada a ídolos. Que seria contra a sua religião. Quer dizer, então ele achou que estaria te levando a pecar contra a sua religião se te induzisse a comer carne sacrificada a ídolo. Então São Paulo fala, em atenção à consciência do cara, ou seja, para ele não se sentir mal, achando que está te levando a pecar contra a sua religião, você não come aquela carne, mas ele fala, é por causa da consciência dele, não a sua. São Paulo vai dizer, por que razão a minha liberdade deveria ser regulada pela consciência alheia? Então São Paulo, claramente ele mostra que ele não é contra ingerir carne sacrificada a ídolos. Ele só diz para, se alguém disser que a carne é sacrificada a ídolos, você não come para não escandalizar aquela pessoa, para não se sentir mal, achando que está te induzindo a pecar contra a sua religião. Basicamente é isso. Além disso, Tiago, ele era... Outra questão é que Tiago era judaizante, ou seja, ele era favorável à circuncisão. Está lá em Gálatas 2,12. Pois antes chegaram alguns homens da parte de Tiago, ele, falando de Pedro, né, comia com os pagãos convertidos. Mas quando aqueles vieram, e traiu-se e separou-se destes, temendo circuncidados. Gálatas 2,12. Quer dizer, Tiago, ele era a favor da circuncisão, ele era judaizante, ele era a favor de impor circuncisão aos pagãos. No entanto, ele mudou de ideia. Depois que Pedro discursou, ele passou a ser favorável a não impor circuncisão. Ou seja, Tiago mudou de opinião por causa do discurso de Pedro. Ou seja, mostra que ele reconheceu a autoridade de Pedro. Ele baixou a cabeça e acatou, porque ele era da opinião contrária. Você vê. É Tiago obedecendo a Pedro. A gente vê como o discurso de Pedro tinha autoridade. Se Pedro não fosse autoridade sobre os outros apóstolos, se ele não fosse chefe da igreja, Tiago teria contestado o discurso de Pedro. Ele ia falar assim, não, eu não aceito a sua opinião. Eu acho que tem que impor a circuncisão dos pagãos. Não, mas ele aceitou. Ele mudou de opinião por causa depois do discurso de Pedro. Porque Pedro tinha autoridade. Se Pedro não tinha autoridade, por que ele mudou de opinião? Então, se Pedro não tinha autoridade, por que ninguém contestou o que Pedro falou? Nenhum judaizante questionou. Nem Tiago, nenhum judaizante que estava presente ali questionou a decisão de Pedro. Ninguém questionou. Né? Então, a gente vê como o discurso de Tiago não teve autoridade. São Paulo não reconheceu a autoridade. Ele ignorou a ideia de Tiago de os pagãos se absterem da carne sacrificadas aos ídolos. Não levou isso em consideração. E Tiago era judaizante. Quer dizer, até o concílio ele era favorável à circuncisão. Porém, depois do discurso de Pedro, ele mudou de ideia. Passou a concordar em não impor circuncisão aos pagãos. Agora, vamos falar da carta do concílio, né? E outra questão que os protestantes usam, que eu já vi protestante usar, para dizer que foi Tiago que decidiu o concílio, eles vão citar a carta do concílio. Porque a carta usou
palavras semelhantes às do discurso de Tiago. Daí eles usam isso como se fosse uma prova de que foi Tiago que tomou a decisão final do concílio. Vamos ler a carta. Então percebemos os apóstolos e os anciãos, e com toda a comunidade escolher homens dentre eles enviados a Antioquia com Paulo e Barnabé, Judas que tinha o sobrenome de Barsabás e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Por seu intermédio enviaram a seguinte carta: os apóstolos e os anciãos aos irmãos de origem pagã, em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saúde! Temos ouvido que alguns dentre vós, têm perturbado com palavras, transtornando os vossos espíritos sem lhes termos dado semelhante incumbência. Assim nós nos reunimos e decidimos escolher delegados enviados a vós com nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, que deviam a vós vos exporão as mesmas coisas, com efeito para receber o Espírito Santo e a nós, não vos impor outro peso, além do seguinte indispensável, que vos abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da impureza. Dessas coisas fareis bem de vos guardar conscienciosamente a Deus. Veja que usou palavras semelhantes de Tiago. A carta repetiu a ideia de Tiago, de orientar os pagãos a se absterem das carnes sacrificadas aos ídolos. Né? Só que o próprio texto da carta já mostra que não foi Tiago que presidiu o concílio, não tem como ter sido. Em primeiro lugar, o fato da carta usar as palavras de Tiago não é nenhuma prova de que foi ele que presidiu o concílio. Né? Isso aí não existe essa regra de que a ata da reunião tem que ser escrita com as palavras daquele que presidiu a reunião. Não. Pode ser escrito com as palavras de outra pessoa. Desde que o conteúdo da ata não contraria a decisão que foi tomada, não tem problema nenhum. Né? Não tem problema nenhum. Mas veja, no início da carta diz: os apóstolos e os anciãos aos irmãos de origem pagã em Antioquia, na Síria e na Cilícia. A carta foi enviada para comunidades em Antioquia, Síria e Cilícia, fora de Jerusalém. Tiago era bispo de Jerusalém. Né? Exemplo de Cesaré, na História Eclesiástica, livro 2, capítulo 1, versos 2 e 3, ele diz o seguinte: ó. Então Tiago, chamado irmão do Senhor, tinha também ele o nome de filho de José. José era pai de Cristo, pois a virgem era comprometida em casamento com ele. Mas antes de coabitasse, ela concebeu do Espírito Santo, conforme ensina as Sagradas Escrituras no Evangelho. Esse Tiago, a quem os antigos davam o sobrenome de justo, devido às suas excelentes virtudes, disse ter sido o primeiro a ser instalado no trono episcopal da cidade de Jerusalém. Clemente, no sexto livro das Hipóteses, o declara. Afirma de fato: após a ascensão do Salvador, Pedro, Tiago e João, apesar de particularmente distinguidos pelo Salvador, não disputaram a honra de bispo de Jerusalém, mas escolheram Tiago, o justo, para esse mundo. Quer dizer, Tiago, irmão do Senhor, era bispo de Jerusalém. Aquele Tiago que estava no concílio não era o Tiago, irmão de João, o Tiago maior, porque o Tiago maior foi morto por Herodes Agripa, está relatado em Atos 12. Então era o Tiago, irmão do Senhor. Né? Ele era bispo de Jerusalém apenas. Ele não era bispo de outra cidade, de outra comunidade de Jerusalém. De Jerusalém. Então, como bispo de Jerusalém, ele só tinha autoridade para tomar decisões para cristãos de Jerusalém. Ele não tinha jurisdição sobre a comunidade de Antioquia, Síria e Cilícia. Ele não tinha jurisdição sobre essas regiões para tomar decisão para lá. Ele não tinha autoridade para tomar decisões para cristãos de Antioquia, Síria e Cilícia. Essa decisão tem que ter vindo de um bispo que tinha autoridade sobre essas comunidades. Tem que ter vindo de um bispo, obviamente, que tinha autoridade sobre mais de uma comunidade. Para o protestantismo isso não existe, não tinha na época. Para o protestantismo, todos os bispos, todas as comunidades eram iguais. Mas para nós católicos existe. Temos um bispo que tem jurisdição sobre toda a igreja, no mundo inteiro, que é o Papa. Então a gente já vê que tinha um bispo que tinha jurisdição sobre o mundo inteiro. Foi esse bispo que tomou essa decisão. Né? Só pode ter vindo desse bispo. E esse bispo era quem? Pedro. Eu mostrei que foi o que presidiu o concílio. Porque depois que tomou a decisão final, depois que Pedro discursou, o povo ouviu silenciosamente. Ninguém discutiu, ninguém questionou o que Pedro falou, ninguém falou nada. O povo ouviu Pedro silenciosamente. Pedro se levantou depois do fim da discussão, depois que todos os lados já tinham exposto seus argumentos. Então Pedro se levantou para dar a palavra final. Depois não houve mais debate depois do discurso de Pedro. Lucas não relata mais nenhum debate, a questão já estava resolvida. Agora, outra questão interessante do Concílio de Jerusalém é que essa passagem acaba com só a Escritura, com a ideia protestante de que a Bíblia é a única norma infalível de fé e moral. E, portanto, a Bíblia estaria acima da tradição e do magistério. Por quê? Porque os apóstolos eles aboliram a circuncisão sem base bíblica. Pedro aboliu a circuncisão sem base bíblica. É claro que os protestantes vão tentar contra-argumentar quando a gente fala isso, né? Eu já vi protestantes citar esse trecho do discurso de Tiago, onde ele cita a profecia de Amós, Atos 15, do 15 ao 18. Ora, com isso concordo as palavras dos profetas onde está escrito. Depois disso,
Voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que caiu, e reedificarei as suas ruínas, e levantarei, para que o resto dos homens busque o Senhor e todas as nações sobre as quais tem sido invocado o meu nome. Assim fala o Senhor que faz essas coisas, coisas que ele conheceu desde a eternidade. Está citando Amós 9, 11 e 12. Né? Aí eles vão comentar, tá vendo? Tiago citou a escritura. Então eles não tomaram decisão sem a Bíblia. Não foi decisão contrária à Bíblia. Mas onde que nesse texto está falando que é para abolir a circuncisão? A protestante pode argumentar, não, mas está dizendo que Deus iria incluir os pagãos na sua aliança. Então isso quer dizer que a circuncisão seria abolida? Não necessariamente. Primeiro que esse texto ele fala da restauração, primeiramente ele fala da restauração do povo de Israel após o exílio na Babilônia. Só Amós 9, 14 e 15, 2 versículos depois desse trecho citado por Tiago. Restaurarei então o meu povo de Israel. Reconstruirão as cidades devastadas e as habitarão. Plantarão vinhos e beberão o seu vinho. Cultivarão pomares e comerão seus frutos. Implantá-los-ei no seu solo. E não serão mais arrancados da terra que lhes dei, oráculo do Senhor, teu Deus. Então, veja. O texto é sobre a restauração de Israel depois do concílio de Jerusalém, essa profecia. Primeiramente, lógico que no sentido mais pleno se refere à nova aliança em Cristo, mas primeiramente a restauração do povo de Israel. Não é? Não está falando em abandonar as leis de Israel. Fala em restaurar o povo de Israel. E segundo as leis da antiga aliança, na época que Amós profetizou isso, estava em vigor a antiga aliança. Estava em vigor as leis da Torá, do Pentateuco. E segundo as leis do Pentateuco, para fazer parte do povo eleito na antiga aliança, que era Israel, tinha que ser circuncidado. Né? Inclusive os pagãos que abraçassem a fé e fossem tornar parte do povo eleito na antiga aliança tinham que ser circuncidados. Gênesis 17, 9 a 14. Deus disse ainda a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e tua posteridade nas gerações futuras. Eis o pacto que faço entre mim e vós e teus descendentes, que tereis de guardar. Todo homem entre vós será circuncidado. Cortareis a carne de vosso prepúcio, e isto será o sinal da aliança entre mim e vós. Todo homem no 8º dia do seu nascimento será circuncidado sobre vós nas gerações futuras. Tanto que nascer em casa, como que comprares a preço de dinheiro de um estrangeiro qualquer, e não for de tua raça, circuncidar-se-á tanto um homem nascido na casa, como aquele que for comprado a preço de dinheiro. Assim será marcado em vossa carne o sinal da minha aliança perpétua. O varão incircunciso, do qual não se tenha cortado a carne do prepúcio, será exterminado do seu povo, por ter violado a minha aliança. O varão incircunciso não fazia parte do povo de Deus, do povo de Israel, da descendência de Abraão. Êxodo 12, 43 e 49. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Eis a regra relativa à Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Todo escravo adquirido a preço de dinheiro e que tiver sido circuncidado comerá dela. Mas nem o estrangeiro nem o mercenário comerão dela. O cordeiro será comido em uma mesma casa. Tu não levarás nada de sua carne para fora da casa e não lhe quebrarás osso algum. Toda a Assembleia de Israel celebrará a Páscoa. Se um estrangeiro habitando em tua casa quiser celebrar a Páscoa em honra do Senhor, que primeiro seja circuncidado todo varão de sua casa. E somente depois poderá fazê-lo e será tratado com a mesma igualdade que o natural do país. Mas nenhum circunciso comerá a Páscoa. Haverá uma mesma lei para o natural e para o estrangeiro que peregrina entre vós. Quer dizer, segundo as leis da antiga aliança, a circuncisão era perpétua, e todo aquele que quisesse fazer parte do povo de Deus, da Assembleia de Israel, que era necessário para comer a Páscoa, né? Para participar da ceia pascal, tinha que ser circuncidado. Até os pagãos, eles tinham que ser circuncidados. Então, aquele texto de Amós que fala uma inclusão, aquela profecia que fala uma inclusão de pagãos na aliança com Deus, não implica necessariamente uma abolição da circuncisão. Na antiga aliança, até pagãos, para fazer parte do povo eleito, tinha que ser circuncidado. Então, a ideia de uma inclusão de pagãos numa aliança com Deus não implica necessariamente uma abolição da circuncisão. Tiago não citou esse texto para embasar a decisão de abolir a circuncisão. Não. Se a gente for ler o texto, vou voltar aqui no discurso de Tiago, rapidão. Aqui, ó. Veja que antes de citar esse texto de Amós, o que ele fala? Irmãos, ouvi-me, disse ele. Simão narrou como Deus começou a olhar para as nações pagãs para tirar delas um povo que trouxesse o seu nome. Ora, com isso concordo as palavras do profeta, como está escrito aqui, ele cita o texto de Amós. Quer dizer, essas palavras concordam com o quê? Com Deus ter olhado para as nações pagãs. Ou seja, com a inclusão, a ideia, a intenção de incluir os pagãos na aliança com Deus. Tiago está dizendo que essa intenção, esse objetivo de incluir os pagãos na aliança com Deus concorda com essa profecia, concorda com as palavras dos profetas. Ele não está falando que a forma como isso vai ser feito, abolindo a circuncisão, concorda com as palavras dos profetas. Não, mas a intenção de incluir os pagãos concorda com essa profecia. Isso aqui não dá base alguma para abolir a circuncisão. A circuncisão foi abolida sem base bíblica. O Antigo Testamento dizia que era
perpétua. Se eles fossem seguir o que está no Antigo Testamento, eles teriam mantido a circuncisão. Então a circuncisão foi abolida sem base bíblica, ao contrário do que estava no Antigo Testamento, que dizia que a circuncisão era perpétua. Lembrando que, quando aconteceu o concílio, não tinha nenhum texto do Novo Testamento escrito, só tinha o Antigo Testamento pronto. Não, só tinha o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento dizia que a circuncisão era perpétua, não dá base alguma para abolir a circuncisão. Né? Ou seja, então a gente vê aqui uma palavra na Sagrada Escritura. O que prevaleceu não foi a Escritura, foi a autoridade da igreja. A gente vê que essa igreja era católica, não tinha como ser igreja protestante. A igreja protestante não faz concílio para resolver divergência. No protestantismo, quando tem divergência, cada um vai fundar a sua igreja. Aqui, eles não seguiam só a Escritura, primeiro que não tinha uma Bíblia. Bíblia mesmo, cano bíblico, Bíblia como temos hoje, o Antigo e o Novo Testamento só foi definido no fim do quarto século, quando a igreja definiu o cano. Não tinha Bíblia. Tinha uma liderança naquela igreja, tinha um governo, um colégio apostólico que tinha um chefe que era Pedro. E sob a autoridade desse colégio apostólico chefiado por Pedro, a circuncisão foi abolida, prevalecendo a autoridade dos apóstolos, da hierarquia da igreja e não a autoridade da Escritura. Não que a Escritura não tinha importância, mas é que isso mostra que a igreja está acima da Bíblia. Né? Então é isso, que são as referências que eu vou colocar, as fontes, né, que eu vou colocar na descrição do vídeo. E é isso que eu queria falar, né? Se você gostou e quiser mais conteúdo católico, que eu ponho no meu canal no YouTube, vai na aba de canais recomendados do meu canal. Tem uma lista de vários outros canais que eu gosto, que eu indico, que eu recomendo. Tá aqui as indicações, né? Só que na aba de canais recomendados do meu canal tem aqui. Então é isso, né? Se você gostou, deixe seu like, compartilhe. Né? Deixe seu like aqui também no MSF Católico e também na C Católica. Compartilhe, se inscreve no canal, nos dois aqui no MSF Católica e também na C Católica. Ative o sininho das notificações se não tiver ativado nos dois canais, MSF Católica e na C Católica. Né? Me segue no Instagram, se ainda não me segue, @MSF Católica, eu vou deixar o link na descrição. E é isso. Paz bem a todos. Salve Maria Santíssima, viva o Cristo Rei. Fico por aqui. Até a próxima e tchau.